Aí quando Paulo percebe que a fogueira estava apagando, ele vai para o meio do mato buscar lenha para colocar na fogueira. Porque tem uma geração por aí, pastor, que quando vê que o fogo da igreja está apagando, é mais fácil mudar de igreja, é mais fácil mudar de cidade, é mais fácil mudar de... Ainda sai dizendo: lá na minha igreja não está como antigamente, o fogo está apagando. Mas eu vim aqui carregado de Deus, dizer que Deus vai levantar obreiro, Deus vai levantar mulheres, Deus vai levantar os músicos, Deus vai levantar os jovens, Deus vai levantar a igreja para buscar graveto, para colocar no fogo. Se depender de quem Deus vai levantar, o fogo não vai apagar. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou contando com você, eu estou contando com você. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa. Cadê os catadores de graveto? Cadê os catadores de graveto? Ele está presente na reunião e está dizendo: eu estou levantando hoje, estou levantando hoje, eu estou levantando hoje, eu estou levantando hoje, eu estou levantando hoje. Geração que vai buscar graveto. Se depender de você, o fogo não apaga. Se depender de você, o fogo não apaga. Se depender de você, o fogo não apaga. Ele está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração poderosa. Oh, glória. Percebe que o fogo está apagando, ele busca graveto. E sabe o que tinha dentro daqueles gravetos? Uma serpente, uma cobra. Sabe por quê? Porque cobra só fica no meio de graveto apagado. Se tu quiser continuar apagado, o problema é teu. Se tu quiser continuar da forma que tu tá, o problema é teu. Mas o grandão me trouxe aqui para dizer: aonde tem graveto apagado tem cobra, aonde tem graveto apagado tem serpente, aonde tem graveto apagado o diabo se anda. Mas aonde tem uma fogueira acesa, ela é bacalamaia, céu é quebinaia. Aonde tem uma fogueira acesa, não tem lugar para serpente, não tem lugar para o diabo, não tá lá. Urabacalamaia, céu é quebinaia. O texto diz que ele pega os gravetos, quando ele lança no fogo, o texto diz que a serpente fugindo do fogo. Sabe por quê? Porque a serpente não tem medo da eloquência que eu estou pregando aqui nessa noite. A serpente não tem medo do terno que eu estou usando. A serpente não tem medo da tua gravata. A serpente não tem medo do carro que você tem. A serpente não tem medo do curso teológico que você tem. A serpente não tem medo da tua conta bancária, da tua casa e do teu carro. A única coisa que põe a serpente para correr é se você permanecer com a chama acesa. A única coisa que põe a serpente para correr é o fogo, é o fogo, é o fogo, é o fogo, é o fogo. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: deixa a temperatura do fogo aquecer a tua alma. Abacama, céu é caminaia. Tem fogo aí, irmão, da glória. Quando ele lança os gravetos, o texto diz que a serpente, fugindo do fogo, acomete a mão de Paulo. Aí quando acomete a mão de Paulo, o texto diz que os bárbaros ficam olhando. Aí sabe o que é que os bárbaros estão dizendo? Vamos esperar a hora que Paulo vai cair, ou a hora que Paulo vai inchar. Eu vou repetir. Tem uma geração por aí
que está esperando você cair ou está esperando você inchar. Mas o grandão está na casa e está dizendo: nem vai cair e nem vai inchar. Nem vai cair e nem vai inchar. Nem vai cair e nem vai permanecer. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa. Jonas está debaixo de sombra e água fresca. Que lugar maravilhoso. O problema é a intenção. Jonas está esperando a queda dos ninivitas. Sabe o que acontece? Está no texto. E Deus enviou um verme. Do capítulo 1 ao capítulo de número 4, Deus quer falar com Jonas. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Deus quer falar com o profeta. Sabe qual é o problema? O profeta está com problema de audição. Deus está querendo falar com ele não está entendendo. Deus está querendo falar com ele não está escutando. Aqui não, só um pouquinho ali para cima. Tem gente que Deus está falando, ele não escuta. Tem gente que Deus está falando, ele não obedece. Tem gente que Deus está falando, ele está com problema de audição. A pergunta é, pastor Daniel Alves: e se o homem não quiser ouvir a voz de Deus? Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, irmão, não tem problema. Se o homem não ouvir a voz de Deus, a jumenta de Balaão vai ouvir. A Bíblia diz que Balaão não está ouvindo, mas a jumenta ouviu a voz de Deus e viu o anjo com a espada desembainhada para matar Balaão. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não te preocupa, não tem problema, porque Corá, Datã e Abirão não ouviram a voz de Deus e se levantaram contra Moisés. Aí a terra ouviu a voz de Deus, abriu a sua boca e consumiu os rebeldes. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, porque a Bíblia diz que a rocha ouviu a voz de Deus no deserto e por 40 anos virou um bebedouro para dar água para todo Israel. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não te preocupa, não tem problema não, irmão, porque as cordonizas vão ouvir. A Bíblia diz que as cordonizas ouviu a voz de Deus e desceu no arraial de Israel. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não te preocupa, não tem problema, porque o corvo vai ouvir. A Bíblia diz que o corvo ouviu a voz de Deus e trouxe pão e trouxe carne para o profeta. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, as ursas vão ouvir. A Bíblia diz que as ursas ouviram a voz de Deus e despedaçou os 40 jovens que estavam zombando de Eliseu. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não te preocupa, não tem problema, porque até o jumentinho vai ouvir. A Bíblia diz que Jesus mandou chamar o jumentinho e ele veio e ele entrou montado no jumentinho na entrada triunfal em Jerusalém. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, até o machado vai ouvir. A Bíblia diz que o machado flutuou e voltou para a mão do moço. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, os leões vão ouvir. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões e os leões tiveram que jejuar para a glória e para a honra do nome do Senhor. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, até o peixe vai ouvir, porque a Bíblia diz que o peixe pulou no anzol de Pedro e a Bíblia Sagrada diz que ele trouxe a moeda para pagar o tributo. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, te preocupa não, até os portões das cadeias aonde Pedro estava vai ouvir, porque a Bíblia diz que Pedro ia saindo e o portão se abriu. O portão se abriu. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não te preocupa, até um vale de osso seco vai ouvir, porque Ezequiel disse: vale de osso seco, ouvi a voz do Senhor. Se o
homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, não tem problema. A tempestade vai ouvir, o mar vai ouvir, mas de uma coisa eu tenho certeza: o propósito de pastor, o homem não quer ouvir Deus, não. Deus fala com peixe, Deus fala com jumento, Deus fala com as plantas, Deus fala com a terra. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o propósito vai ser cumprido. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Do capítulo 1 ao capítulo 4, Deus quer falar com quem? Vocês estão aqui? Deus quer falar com quem? Com Jonas. Só que Jonas está com problema de audição. Aí Deus fala com quem? Com verme. Deus fala com quem? Com bicho. Deixa eu conjecturar. Deus olhando e dizendo: ô verme, ô bicho, o profeta não quer me ouvir, então vou falar contigo. Vai lá na tenda dele e fere a boboreira. Perceba que Jonas está debaixo de sombra e água fresca, esperando a queda dos ninivitas. Enquanto Jonas está esperando a queda dos ninivitas, a Bíblia diz que o bicho está comendo a tenda dele. E sabe qual é o problema de muita gente? Gasta tempo demais olhando para a vida alheia, gasta tempo demais olhando para a vida dos outros, gasta tempo demais olhando para A e olhando para B. Com todo respeito, se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: tome conta da tua vida, tome conta da tua casa, tome conta dos teus filhos, tome conta da tua igreja, tome conta do teu ministério. Tem gente que está interpretando a Bíblia errado. Quando a Bíblia diz vigia, ele está achando que é para vigiar a vida de A e a vida de B. O grandão está na casa e está dizendo: é para vigiar a tua vida. Está perdendo tempo olhando para a vida dos outros. Comigo não funciona, irmão. De vez em quando chega alguém e diz: pastor, o senhor viu como está a filha de fulano? Eu digo: e a tua filha está onde? Pastor, o senhor viu como está o esposo da irmã? Eu digo: e o teu? Está fazendo o que uma hora dessa? Pessoas que gostam de tomar conta da vida dos outros, irmão. Você já viu aquele tipo de pessoa? Quem sabe vai acabar o congresso e vai dizer assim: pastor Daniel não está pregando como pregava antigamente. Aí a minha resposta é: e tu está pregando aonde? A irmã fulana não está cantando com o som, e tu canta por acaso? Tu faz alguma coisa para Deus? Porque tem gente que quer falar da vida dos outros, ele não faz nada. E eu costumo dizer, Thalita, não receba crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Tem 10 anos que eu pastoreio igreja. Pela misericórdia de Deus, eu assumi a primeira igreja como diácono. Com 4 anos eu abri a segunda igreja. Com 6 anos de pastor, eu fui pastorear uma igreja lá em Catalão, Goiás. Retornei para Ceilândia, vim reabrir essa que estava fechada. Então já é a 5ª igreja que a gente vem pastoreando pelo ministério. Um dia chegou um pastor e disse: não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer. Eu apelei, irmão, eu disse: não, pastor, aqui o senhor estava, fechou. O senhor quer me ensinar? Então não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Pessoa que quer te ensinar como tem que fazer. Vem, mas fica pouco tempo, pastor, não aguenta. Jonas está com raiva. Aí Deus fala com o bicho: vai lá, come a tenda dele, fere a tenda dele.
E se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: tome muito cuidado, irmão. Eu vim do mundo das drogas, do tráfico de droga, do assalto à mão armada. E lá na minha rua, o povo tinha prazer de ir lá na minha mãe e dizer: o teu filho vai morrer nas drogas. Eles tinham prazer de dizer: o teu filho vai morrer dentro da cadeia, dentro do presídio. Eu passei lá na esquina, ele estava com 3 armas, se exibindo, e na esquina vendendo droga. Ele vai morrer. E eles tinham prazer de falar isso diariamente para minha mãe. Quando eu ia preso, eles corriam para dar a notícia. Chegavam lá e diziam: o teu filho estava vendendo droga, o teu filho estava andando armado e ele foi preso de novo. Eles tinham prazer. Minha mãe tinha tudo, irmão, para ficar em casa triste, abatida, cabisbaixo, depressiva. Mas sabe o que ela fazia? Ela vinha para um congresso como esse. Ela vinha dizer que Deus é grande, que Deus é poderoso. Aí sabe o que Deus fazia, pastor José? Deus levantava um profeta, apontava o dedo na cara da minha mãe e dizia: irmã Francisca, fica tranquila, viu? Porque enquanto ele está preso, eu estou cobrindo ele com meu manto. Ninguém toca, ninguém mata, ninguém fere. Mas os meus vizinhos tinham prazer de ficar tomando conta da tenda da minha mãe. Enquanto isso, irmão, minha mãe orava tanto pela tenda dela como a tenda deles. E eu falo isso com dor na minha alma, porque o tempo passa, irmão, o tempo passa. Tem gente que acha que não passa, o tempo passa. O tempo passou. Sabe o que aconteceu? Naquela época, os meus vizinhos tinham filho de 1 ano, tinha filho de 2 anos, tinha filho de 5 anos, tinha filho de 10, tinha filho que ainda não estava nem no ventre da mãe, mas nasceu um dia. Aí sabe o que aconteceu? O tempo passou, se envolveu no mundo da droga, no mundo do crime, e a maioria deles morreram, desceram a cova. Sabe por quê? Porque eles gastaram tempo olhando para a tenda da minha mãe, enquanto o bicho estava comendo a tenda deles. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: cuide da tua tenda, cuide da tua casa, cuide da tua vida, porque enquanto tu está cuidando da tua tenda, o diabo não toca. Enquanto tu está cuidando da tua tenda, o diabo não toca. Aí sabe o que Deus fez? Deus marcou o encontro com o filho da irmã Francisca. Eu vim num culto como esse, irmão. Coincidência ou não, o pastor estava pregando sobre Jonas, e no meio daquela mensagem ele desceu do púlpito, porque nem na igreja eu entrei, fiquei lá na porta. Ele apontou o dedo na minha cara e fez a seguinte pergunta: quantos mais eu vou ter que matar para tu voltar para a minha presença? Naquele dia eu levantei a mão e disse: Senhor, mais nenhum. Peguei o revólver, entreguei na mão do pastor e disse: a partir de hoje eu vou ser crente, a partir de hoje eu vou acender a minha lâmpada e vou ser cheio do Espírito Santo. Aí sabe o que Deus fez? Deus levantou como pregoeiro da sua palavra, Deus levantou como pastor da sua igreja. E há 6 anos atrás eu tive o privilégio de pastorear minha mãe, pastorear o meu pai. A promessa está viva. Eu vou dar um conselho para alguém nessa noite: cuide da tua tenda, cuide da tua casa, cuide da tua família, cuide dos teus. Um casal bem jovem se casou, foi a Thalita não. Um casal de jovens se casaram, mas bem jovem mesmo, se mudaram para uma casa nova. Sentaram sobre a mesa e começaram a tomar café. E daqui a pouco a moça olhou do outro lado, a vizinha estendendo umas roupas sujas e amareladas. Ela olhou para o esposo e disse: meu bem, mas que vizinha porca. Olha só a qualidade de roupa daquela mulher, tudo suja, tudo amarelada. O marido ficou calado. Passou-se 3 dias, lá estavam eles na mesma mesa tomando café. E quando ela olhou, a vizinha estava estendendo roupa de novo. Ela disse: meu bem, que mulher porca. Se eu tivesse intimidade com aquela mulher, eu ia lá ensinar ela a lavar roupa.
Eu ensino ela a lavar roupa, ou comprar um sabão de uma marca boa e dar para ela, um alvejante. Passou-se 8 dias, lá estavam eles tomando café na mesma mesa. De repente ela olhou, tomou um susto, disse: meu bem do céu, não é que a vizinha porca aprendeu a lavar roupa? Deve ter sido a outra vizinha que ensinou, porque eu não tenho intimidade com ela. Aí o marido olhou e disse: não, meu bem, é porque hoje eu acordei bem cedinho. Mas acordei bem cedinho e dei uma faxina na janela da nossa casa. O que estava sujo não era os lençóis da vizinha. O que estava sujo era a janela da sua própria casa. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes as janelas da nossa alma estão sujas. Às vezes as janelas da nossa alma estão imundas. Aí a gente olha para fulano e só consegue ver os defeitos, só consegue ver os erros. Mas eu vim aqui como boca de Deus e como profeta dizer que Deus está passando colírio nos olhos de alguém. Tu vai começar a enxergar teu vizinho diferente, diferente, diferente. Deus vai levantar pessoas que olham para pessoas com amor. Porque Jonas está querendo ver a destruição, a ruína. E Deus está dizendo: eu vou passar o colírio nos olhos de alguém. O texto diz que Eutico cai do 3º andar, pastor. Está lá embaixo todo quebrado. A geração que está na sua volta está gritando: Eutico morreu. Paulo desce. Quando Paulo desce, olha para aquela geração e diz: não vos perturbeis, porque a alma nele está. Quem sabe alguém olha e diz: mas caiu. Caiu, é verdade, mas tem alma. Pecou, é verdade, mas tem alma. Está quebrado só os cacos, mas tem alma. Sabe qual é o problema de uma geração que tem por aí? Valoriza o dinheiro que você tem, valoriza os bens materiais que você tem, valoriza o valor de dízimo que você dá. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração poderosa que não vai olhar para o que você tem, não vai olhar para o que você dá, mas vai olhar para a sua alma. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, enquanto muita gente valoriza muita coisa, eu ainda valorizo a alma, valorizo a alma, valorizo a alma. Está caído, mas tem alma. Está quebrado, mas tem alma. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou levantar uma geração que valoriza a alma. Jonas está olhando e querendo a destruição. Deus pergunta: é razoável essa tua intriga? É razoável esse teu ressentimento? Jonas fica com raiva porque quando o bicho fere a boboreira, ela se seca. E quando ela se seca, Jonas fica furioso. Aí Deus olha e diz: tu está com dó da planta e não está com pena de 120 mil almas? Está parecendo uma turma por aí, irmão, que não precisa dizer quem eles são, que olha para o ventre de uma mãe e diz: pode abortar, não tem problema. Agora toca na planta para ver se tu não vai preso. Está parecendo uma turma por aí que valoriza mais um cachorro do que uma criança. Tem gente, irmão, que eu não tenho nada contra animal, mas tem gente que gasta o que tem e o que não tem com bicho. Uma missionária amiga minha, tinha uma irmã que congregava comigo lá no Santo Antônio. Aí a irmã olhou e disse: missionária, ora pelo meu cachorro. Já tem 5 dias, missionária, que ele está lá no veterinário, e a diária é 100 conto. Aí a missionária olhou e disse: eu vou orar para Deus matar ele. Irmão, no outro dia eu
Eu ainda tive que fazer o velório do cachorro. Eu ainda tive que levar o cachorro lá para o meio do monte para poder. A irmã, ô pastor, não vamos deixar meu cachorro aqui não, vamos. Conclusão, irmão, pessoas que valorizam mais uma planta, valorizam mais um bicho, valorizam tanta coisa do que a alma. E escrito está: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração poderosa que vai valorizar a alma. Se coloque sobre os teus pés. Olhe para alguém que está do teu lado, diga: Deus valoriza a tua alma. Diga: Deus valoriza